Estamos de volta com o programa Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa, Canal 3, e voltamos a conversar com o Dr. Ricardo Schneider Rodrigues, ele que é o procurador-chefe do Ministério Público de Contas. Bom, Dr. Ricardo, o Tribunal de Contas do Estado tem emitido pareceres prévios acerca das contas municipais. Ele não pode julgar ou não seria o dever do próprio Tribunal de Contas julgar esses pareceres? Pode sim, Elisa. O que ocorre? A Constituição ela prevê uma série de atribuições do tribunal. Uma das atribuições é o parecer prévio, que realmente ele deve emitir sempre em relação aos chefes do Poder Executivo, ou seja, aos prefeitos e ao próprio governador. Esse parecer prévio ele analisa as contas de um modo geral, global, com relação ao cumprimento de metas, balancetes, limites constitucionais. No entanto, além do parecer prévio, compete ao Tribunal de Contas também julgar contas. Julgar contas quando o chefe do Poder Executivo ele exerce também a atribuição de ordenador de despesas, ou seja, quando ele pessoalmente assina contratos, determina pagamentos, ordem de empenho, liquida, determina liquidação. Quando ele emite esses atos próprios de gestor, entende-se que ele sai desse aspecto meramente como agente político e passa a ser um gerador de despesa, ele deve também ter as suas contas julgadas. Nessa situação peculiar, o tribunal ele vai emitir então dois pronunciamentos, um parecer prévio, fazendo essa análise global, que será julgado pela Câmara Municipal ou pela Assembleia Legislativa, e se o gestor for ordenador de despesas, ele também julgará. E o julgamento poderá ser pela regularidade, pela irregularidade ou pela regularidade com ressalvas. Com ressalvas. É possível. Isso pode trazer alguns problemas, por exemplo, eleitorais até mesmo? Pode sim. O julgamento pelo tribunal pela irregularidade das contas ou o julgamento pelo Poder Legislativo com base no parecer prévio pela irregularidade, qualquer um desses dois julgamentos, ele poderá ser enquadrado na Lei 64/90, que trata das inelegibilidades e que foi alterada pela lei conhecida comumente como Lei da Ficha Limpa, e ele poderá se tornar inelegível. O Tribunal de Contas ele deve, todos os anos em que há eleição, enviar à Justiça Eleitoral um rol com todos os gestores que teve as suas contas julgadas irregulares, tanto pelo próprio Tribunal como pelo Legislativo. Em cima deste rol, a Justiça Eleitoral irá verificar os outros requisitos que a legislação exige para que ele se torne inelegível. O julgamento irregular é o primeiro. Ele deve se verificar, por exemplo, se há uma irregularidade insanável, ou seja, tem que ser um vício muito grande, se configura um ato de improbidade. Então, a Justiça Eleitoral, diante dessa primeira decisão, ela faz mais uma análise e essa análise poderá ensejar, sim, na inelegibilidade do gestor público. Como é que é o papel do Ministério Público de Contas nessa situação? Sugerir, por exemplo? O Ministério Público de Contas, ele emite parecer, tanto nesse parecer prévio quanto no julgamento de qualquer contas. Nesse parecer que o Ministério Público ele emite, ele vai dar o seu posicionamento, sugerindo, opinando para o tribunal para que ele se pronuncie. E também o Ministério Público, tendo conhecimento de algum fato relevante que poderá repercutir nessa prestação, por exemplo, uma denúncia de que houve uma fraude numa licitação e que o próprio prefeito teria participado dessa fraude, ou teria permitido essa fraude, o Ministério Público ele poderá fazer a sua investigação, poderá representar para que aqueles elementos sejam anexados à prestação de contas e o tribunal, ao julgar, também leve isso em consideração. Então, o papel do Ministério Público é atuar para propiciar ao tribunal a maior gama de informações possível e que esse julgamento reflita exatamente aquilo que o gestor fez. Se o gestor não foi um bom gestor, que ele seja realmente punido desta maneira. Caso ele tenha sido um bom gestor, então que seja julgado regular. Para que a gente pegue um exemplo fático, é o que está acontecendo, por exemplo, em Itraipu, essa sugestão de inspeções do próprio Ministério Público de Contas? Perfeito, exatamente. Em Itraipu, a imprensa noticiou que teria havido uma série de desmandos, são denúncias gravíssimas. Diante disso, o Ministério Público de Contas provocou o tribunal para que ele fizesse algumas inspeções. E o tribunal, e deve ser registrado imediatamente, assim determinou. Os relatores de 2007 e 2008, conselheira Cleide, e de 2009 e 2010, conselheiro Ginaldo, solicitaram à presidência. A presidência já determinou que fossem feitas as inspeções em 2007, 2008 e 2009. Em 2010 já houve a inspeção. E essa inspeção, qual é a importância dela e por que o Ministério Público sugeriu?
Porque uma equipe de servidores do tribunal vai se deslocar até o município para fazer um exame in loco de toda a documentação. Então, aquilo que o gestor ele envia ao tribunal vai ser confrontado com o que realmente ocorre lá na prática, né, com base naqueles documentos. Isso vai enriquecer, né, e se aquelas denúncias todas, tudo aquilo que foi dito pela imprensa e noticiado for verdade, ou seja, se em Traipu realmente tiverem ocorrido essas irregularidades, o Tribunal de Contas, ao apreciar, poderá sim, além do parecer prévio, emitir um julgamento pela rejeição das contas do próprio prefeito. E aí, consequentemente, isso vai ser informado à Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral, ao fazer análise, poderá também entender que ele é inelegível. Bom, isso é uma coisa que acontece no prazo razoável. Isso deve acontecer no prazo razoável, né? Até porque, no caso do Traipu, desde 2004 as contas não foram julgadas ainda. Por um lado, é um fato negativo, mas, por outro lado, nos permitiu, neste momento, solicitar essas inspeções e contribuir para que o processo seja melhor instruído, ou seja, para que no processo haja outros elementos. Então, nós já fizemos esse pedido ao tribunal, vamos ficar cobrando para que haja isso o mais rápido possível e que seja feito um julgamento célere, né? Porque é importante ter um posicionamento oficial da Corte de Contas com relação ao que ocorreu em Traipu. Caso não tenha ocorrido nada, que se diga, caso tenha ocorrido, então que seja emitido a posição correta rejeitando as contas. Pois é. Concursos. O Ministério Público de Contas tem sido bastante rígido, duro. As regras são bastante claras. É verdade, Elisa, é verdade. Desde que nós assumimos lá, acho que certamente uma das primeiras atuações nossa foi nessa área dos concursos e começou com o caso de Messias. Nós verificamos, a partir desse caso de Messias, que várias empresas aqui no estado de Alagoas, elas têm sido contratadas e muitas vezes elas são contratadas não da melhor maneira, não da maneira que o Ministério Público de Contas, que a própria jurisprudência do Tribunal de Contas da União, diversos precedentes judiciais entendem que é a correta por meio ou de licitação, no caso de empresas que tenham fins lucrativos, de empresas comerciais mesmo que exerçam atividade de realizar concurso por meio de licitação, ou então, se for uma empresa uma instituição sem fins lucrativos, com uma reputação ético-profissional ilibada, notoriamente conhecida, por exemplo, a Fundação Carlos Chagas, o CESP lá de Brasília, aqui no estado tem uma COPEV, em Pernambuco também tem outras, geralmente ligadas a universidades federais, aí nesse caso a contratação pode ser feita uma contratação direta, né, que é uma contratação sem a licitação, mas que também vai ser feita a pesquisa de preço para ver se ela é compatível. E nessa nossa atuação, nós verificamos no caso de Arapiraca, de Caraíbas, de Colônia Leopoldina, acho que Anadia também, acho que Atalaia e Messias, como eu falei agora. A principal irregularidade é essa contratação? Contratação. Os recursos, muitas vezes, eles são recolhidos pela própria empresa, sem prestação de contas alguma do que se recolhe. Não é definido o valor, né? Porque num contrato desse é necessário que se faça uma discriminação dos custos que ocorrerão. Por exemplo, se forem 100 candidatos, a empresa deverá receber X. Se forem 1.000, X mais Y, e assim sucessivamente. E o município deverá repassar à empresa, do que for arrecadado, somente aquele valor que foi contratado. Não é possível que uma empresa que seja feita essa contratação para a empresa arrecadar todo o valor, né, que são os chamados contratos de risco. Nós fizemos uma pesquisa muito aprofundada nesse caso, e isso, por se tratar de uma verba pública, né, o que é arrecadado com o concurso é a receita pública. Deve haver a prestação de contas e só deve ser repassado a quem faz o serviço o valor devido, não o valor todo. Até porque temos alguns casos de concursos, até mesmo esse da Câmara Municipal que ocorreu antes de nós chegarmos. A Câmara Municipal de Maceió, que teve um problema. Parece que a arrecadação foi de R$700 mil. Veja só, com R$700 mil seria possível contratar uma empresa e talvez, muito provavelmente, teria até uma sobra de recurso público, né? Que não é o objetivo. Não é o objetivo. Deve ser feita um estudo, um cálculo, para que o valor da inscrição não seja elevado, mas que ele comporte tanto os custos todos com o certame, mas também os isentos, né, que muitas vezes têm direito de fazer sem o custeio, e também eventualidades, algum problema que possa haver. Então deve ser um valor que nem seja muito expressivo para que o município não arrecade, porque a finalidade dele não é arrecadar,
mas também não seja um valor que vá gerar um prejuízo, porque a ideia também é que o município, a Câmara Municipal ou o Estado, ele não venha a experimentar um prejuízo, né? O ideal é sempre haver um encontro, um acerto de contas para que haja... Nessa situação, por exemplo, da licitação dos ônibus, aí envolve a SMTT, a Prefeitura, qual foi o papel aí do Ministério Público de Contas? O Ministério Público, numa parceria que vem sido muito exitosa, inclusive no caso dos concursos que eu mencionei, a parceria é muito forte com o Dr. José Castro, que é do Núcleo de Defesa da Improbidade Administrativa. Nessa parceria, nós também temos parcerias com outros membros, como também a doutora Fernanda Moreira, que atua no município. E, nesse caso da SMTT, ela nos procurou para que nós fizéssemos uma atuação conjunta, tendo em vista que o município de Maceió nunca teria feito essa licitação. E essas questões são muito técnicas, questões que merecem um estudo do maior número de pessoas possível. E ela nos procurou porque temos um colega de carreira do Ministério Público de Contas do Estado de Minas que tem uma atuação muito destacada nessa área. Ele é um estudioso do tema, Dr. Gleidson, lá é procurador-geral do Ministério Público de Contas no Estado de Minas Gerais, junto ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e lá a atuação dele nesse aspecto foi exemplar. Então, aproveitando o conhecimento desse colega, nós entramos em contato com ele, juntamente com a doutora Fernanda Moreira e o doutor Pedro Barbosa Neto, que é daqui do nosso Ministério Público e é o responsável pelo caso. E a que conclusão chegaram? Chegamos à conclusão de que esse edital deveria ser reformulado, né? O edital proposto pelo município foi devidamente estudado e esse grupo de trabalho entendeu que ele não atenderia o que seria melhor para a coletividade, ou seja, ele não propiciaria a ampla competição para que várias empresas pudessem concorrer e aí prestar um serviço melhor, com uma tarifa mais módica e assim sucessivamente. É mais um exemplo da parceria. Um ônibus, finalmente, para todos, né? E que não seja só ônibus, outras coisas também. Bom, mas doutor Ricardo, enquanto nós estamos aqui conversando, alguém por aí deve estar maquinando, né? Burlar o erário público, lesar as pessoas, gastar o dinheiro público de uma forma que não seja a forma correta, a forma honesta. Para o corrupto que está pensando em continuar corrupto, alguém que quer entrar na corrupção, o que é que o Ministério Público pode deixar como recado? Olha, nós estamos atentos, né? Nós assumimos esse cargo com um compromisso, né? Um compromisso inafastável de dar o melhor por ele. Hoje nós não temos estrutura, nós não estamos com as condições adequadas de trabalho e já conseguimos fazer muita coisa. Nós vamos buscar essa estrutura e eu tenho certeza de que vamos conseguir o melhor para desempenhar as funções. Então, quem estiver atuando com alguma maldade nesse caso, o recado que eu posso dar é esse: nós estamos atentos, vamos fiscalizar, não vamos deixar de fiscalizar e a nossa ideia é fazer com que o Ministério Público de Contas aqui do Estado se consolide, se torne cada vez mais forte para que o Tribunal de Contas possa exercer o seu papel. E o seu papel é fiscalizar. Muito bem, doutor Ricardo, eu quero aqui agradecer pelos esclarecimentos. Parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente do Ministério Público. Obrigado, Elias, pela oportunidade. Estamos sempre à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado. Pauta Especial termina agora, mas estará de volta na próxima segunda-feira com mais um tema, mais uma entrevista, mais uma conversa sempre franca aqui pela sua TV Educativa Canal 3. E eu conto, claro, com você.